Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos ver a propriedade display do CSS. Essa propriedade é bastante interessante e dá para fazer bastante coisa com os elementos HTML por meio desta propriedade. A propriedade display, ela vai definir a maneira como um determinado elemento ele deve ser renderizado na tela, ou deve ser exibido. Então, cada elemento HTML ele tem um valor padrão de exibição, ou seja, uma forma que ele vai ser exibido na tela. Por exemplo, valores possíveis para a propriedade display. E cada elemento, cada tag HTML, ela pode receber um desses valores. Aí, quando o valor da propriedade display ela é do tipo block, o valor é block, é um elemento que se comporta como um bloco. Algumas tags já têm esse valor desta propriedade como um bloco, como por exemplo, div, header, footer, parágrafo, aquelas tags de título, H1, H2, H3, até H6, todas são tags que se comportam como um bloco. Por quê? Porque elas têm um abre e fecha, e dentro delas você insere texto, pode inserir imagem, pode estar inserindo outros elementos HTML. Por isso que esses elementos são considerados blocos. Tem outros elementos que são considerados em linha, ou inline, que é um elemento que se comporta como uma linha, ou seja, uma informação em apenas uma única linha. Algumas tags que possuem essa propriedade display inline. O span, que é aquela tag que você coloca dentro de uma palavra ou de um texto para você colocar uma formatação nela. A tag âncora também ela se comporta dessa forma. A tag img ela também se comporta dessa forma. Ela tem um display padrão como inline. Aí temos o inline block, que ele é semelhante ao inline, só que ele é possível definir algumas propriedades como largura e altura. A tag inline, quando uma tag ela se comporta com display inline, quando ela é exibida em linha, não adianta a gente mudar a altura e a largura dela, que ela vai estar sempre da altura e da largura da linha. Então, se você quiser que uma tag se comporta como linha, mas que você consiga alterar o tamanho da largura e da altura, aí você tem que colocar essa propriedade inline block. Temos também o valor table, que é quando o comportamento ele se comporta como uma tabela. Isso aí, display table, nós vamos ver nas próximas aulas, quando a gente estiver estudando tabela, como que cria uma tabela em HTML. Display none, quando utiliza essa propriedade quando todos os elementos filhos não são renderizados. Então, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco. Quando a gente coloca uma tag HTML, um elemento HTML com o display none, o que acontece? Ele não é exibido na tela. É como se ele não existisse. A gente vai ver esse exemplo. E tem o display flex, que foi implementado no CSS3, que ainda está sendo homologado. Tem alguns navegadores mais antigos, sistemas operacionais mais antigos, que não suportam esse valor para a propriedade display, mas que é uma mão na roda, facilita demais a vida do desenvolvedor. A gente vai ter uma aula só para falar sobre essa propriedade flex e o flexbox, que vai transformar automaticamente os filhos em itens flex. A gente vai ver isso aqui em futuras aulas também. Vamos focar agora nas mais comuns, que já vem como padrão nas tags HTML. A gente vai fazer esse exemplo prático aqui. A gente vai criar uma página chamada display.html e ela vai ter essa interface, essa disposição dos elementos, essa carinha. Então, a gente vai ter 3 divs. Uma div escrita primeira, que ela está da cor verde, uma div escrita segunda, que está da cor amarela, e uma div chamada terceira, que está da cor azul. Ambas, cada uma ocupando 33%, 33,3% do tamanho da tela, para ocupar 100% do tamanho da tela. Então, vou fazer aqui, vou implementar um exemplo prático a respeito dessa tela aqui. Então, para a gente chegar nessa tela. Bom, primeira coisa que vamos estar fazendo, eu vou então abrir o projeto da última aula, a pasta exemplos, vou continuar trabalhando com ela, colocando todos os elementos
dentro da pasta exemplos, porque é a pasta que nós estamos utilizando, fica mais fácil vocês encontrarem algum arquivo que vocês quiserem utilizar. Então, vou abrir aqui uma pasta. Vou pegar aqui, exemplos, ponto, criei aqui. Vou criar, então, um novo arquivo, file, new file, e vou salvar esse arquivo, file, save as. Vou salvar esse arquivo lá na pasta da disciplina, exemplos. Vou chamar ele de display.html. Agora, vamos começar a construir a página. Vai ser um arquivo HTML, exemplo display, HTML, linguagem PTBR. E vamos usar uma meta charset F8. Bom, para construir essa página, a primeira coisa, vamos colocar uma div aqui, que eu vou chamar ela div. Essa div, ela vai ter um identificador que vai ser o principal. Vai ser a div principal do meu site. E aí, ao invés de usar uma div, eu vou utilizar um parágrafo. E depois a gente altera a altura e a largura desse parágrafo. Então, tem essa div principal, em um parágrafo, vai estar escrito nele primeira. Esse parágrafo, ele vai usar uma class primeira. Essa div aqui, eu vou também usar uma class. Depois eu faço outro exemplo usando ID. O segundo parágrafo, que é o segunda opção aqui. Class segunda. E por fim, o último parágrafo, que é o terceira. Class terceira. Notem que o nome das classes eu coloquei em minúsculo. Agora eu vou executar aqui, vou abrir esse arquivo para a gente ver como é que está ficando. Exemplos, display. Vou abrir aqui com Microsoft Edge. Notem que, por padrão, parágrafo, ele coloca um BR, né? Ele pula uma linha. Ele escreve por uma linha. Então, eu tenho aqui os meus parágrafos normalmente apresentados. Nossa página aqui tem essa estrutura de principal e os 3 parágrafos. Continuando, agora vamos criar um arquivo CSS para a gente começar a formatar essa página. Na opção File, New File, File, Save As. Eu vou salvar aqui como CSS, tracinho, display.css. Vamos implementar um CSS aqui. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar as margens que cada navegador ele insere uma margem por padrão. Então, vou falar aqui, ó, olha que bacana isso aqui, eu acho que eu não tinha mostrado isso. O corpo do meu site, todas as divs do meu site e todos os parágrafos, eles iniciarão com a margem zerada. Tanto a margem da direita, como a da esquerda, como a superior, como a inferior, começará com valor zero. E aí depois, à medida que nós formos implementando o nosso exemplo, a gente altera as margens dos elementos que a gente achar pertinente. Nesse momento, se eu atualizar a página, a gente vai ver que não alterou nada a princípio. Continuando, a div principal, ela é a minha div principal, ela está usando uma classe, ó, um class. Então, eu coloco aqui ponto principal. Se fosse, eu vou até mudar o exemplo aqui, em vez de ser uma class, vai ser um ID. Já que é um ID, a minha div, como eu tinha feito lá no início, então, em vez de eu colocar ponto, eu coloco hashtag. A minha div principal, ela vai ter font family, Arial, Verdana, e
da Roma. Da Roma. Beleza. E vai ter o tamanho da fonte, só para ficar mais fácil de visualizar, 28 pontos. Tamanho bastante considerável, 28 pontos. Vou salvar. Vou vir agora no meu arquivo display.html e vou fazer uma ligação do nosso CSS, desse arquivo CSS que nós acabamos de criar, com essa página HTML. Então, eu escrevi aqui a palavra link, dei um tab, né? Um tab, e referência ao nome do arquivo, css-display.css. Salvei essa alteração, vou vir aqui na página, vou atualizar. Notem que agora aumentou o tamanho da fonte e alterou o tipo da fonte. Porém, ainda não fizemos muitas alterações. Então, vamos começar a fazer algumas alterações aqui. Vamos colocar cor em cada um dos parágrafos. Cada parágrafo, ele tem uma classe específica para ele. Então, vamos começar a formatar esses parágrafos. Começando pelo parágrafo que tem a classe chamada primeira. Esse parágrafo, ele vai ter uma largura de 33,33%. E ele vai ter uma altura de 150 pixels. Ele vai ter uma cor de fundo, background color, e vou chamar aqui uma cor, aquele verde lá, que não é um verde muito escuro, ele é o Chartreuse. Chartreuse. Deixa eu ver se mudou a cor. Eu não errei aqui. Vou atualizar. Olha só. Bacana. Eu vou copiar aqui as propriedades. Copiei, Ctrl+C, Ctrl+V, só para ir mais rápido. Vou colocar aqui segunda e aqui terceira. O segundo parágrafo também vai ter essa largura e essa altura. E a cor dele vai ser yellow. O segundo parágrafo vai ser da cor yellow. E o terceiro parágrafo também vai ter essa largura e essa altura. E a cor dele vai ser o Deep Sky Blue. Salvar essas alterações. Salvei. Opa. Salvei todas as alterações, vi na opção Save All, que aí se eu tivesse feito alguma alteração no arquivo display.html, ele também salvaria. Vou vir na página e vou atualizar. Note que a página já está aqui, ó. Primeira, já está com uma altura de 150 pixels. Segunda, esse outro parágrafo também está numa altura de 150 pixels. E terceira, uma altura de 150 pixels já nas cores que nós queríamos implementar. Agora, o que nós vamos estar fazendo? Vamos colocar eles na horizontal. E para colocar eles na horizontal, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos tentar colocar as propriedades aqui inline. Então, o que a gente vai falar? Vamos falar aqui que o nosso arquivo primeira, ela vai ficar com o display, que é o foco da aula de hoje, né? Inline, em linha. Vou salvar. Vou colocar só nesse e testar para ver como vai ficar. Salvei, atualizei a página. Ó, ele já ficou com foco aqui, ó, do texto apenas nessa linha aqui, mas não posicionou outro elemento inline. Vou fazer a mesma coisa para o segunda. Vou falar aqui que o display do segundo também vai ser inline. Vou salvar e vou atualizar a página. Olha só, bacana, ó, já ficou alinhado aqui. E o terceiro, então, vou colocar também a propriedade inline. Display inline. Salvei as alterações, atualizei a página. Agora, os parágrafos estão em linha, porém, eles não estão ocupando 100% da tela
e eles não estão com o tamanho 150 pixels. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó, nessa div, nesse parágrafo, primeira, eu vou mudar para 350 e vou salvar aqui a altura desse parágrafo. Salvei, atualizei a página, notem que não teve nenhuma alteração. Foi aquilo que eu falei na explicação. O inline, ele desabilita as propriedades de altura e de largura. Então, ele desabilita. Então, essa não é uma solução ideal para a gente estar fazendo. Vamos tentar colocar, ao invés de display, vamos colocar display inline, vamos colocar display block. Vou colocar aqui display block, para ver o que vai acontecer. Os três. Salvei, coloquei display block nos três, vou atualizar a página. Notem que voltou da forma como estava. Por quê? Por padrão, a disposição do parágrafo é em forma de bloco. Então, após um bloco, o segundo bloco vai estar embaixo, o terceiro embaixo, cada bloco vai estar um embaixo do outro. Esse é o padrão da propriedade display block. Então, temos que fazer essa alteração. Ah, tem um erro aqui que eu cometi, que eu estou vendo agora. Para separar casas aqui, não é vírgula, é ponto. Deixa eu corrigir isso aqui para ver se vai fazer uma alteração lá no código. Deixa eu salvar. Salvei. E agora eu vou atualizar aqui. Aí, bacana. Notem que realmente os três parágrafos eles estão em bloco, ocupando apenas 1/3 da página. Se você observar, aqui deve caber os outros dois parágrafos, mas eles estão em bloco e, por padrão, o bloco ele fica um embaixo do outro, uma div embaixo da outra, um parágrafo embaixo da outra, um footer embaixo do outro, um header, e assim vai. Então, essa propriedade também não deu certo. Então, vamos tentar uma mescla dessa propriedade, block, com a inline, para ver se funciona? Vou colocar aqui o display, então, inline block. Vou colocar em todos. Inline block. Vou selecionar. Inline block. Vou salvar essa alteração. Salvei. Vou atualizar a página. O segunda, ele foi. Mas o terceiro não, ó. Note que, por padrão, essa propriedade inline block, ela criou uma margem aqui, ó, entre o parágrafo primeira e o parágrafo segunda. Então, essa propriedade, ela pode dar certo, mas tem que fazer umas gambiarra por conta dessa margem que foi criada automaticamente. Agora, antes da gente fazer essa correção, vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar na propriedade do parágrafo segunda, em vez de display inline block, eu vou colocar display none, só para ver o que vai acontecer. Vou salvar, salvei, vou atualizar a página. Olha só, sumiu aquela propriedade display none. E aí, o display none, o que ele faz? Ele some. Ele desaparece com um elemento HTML. E aí, se você inspecionar seu código, der um F12 aí na sua página, se você estiver usando o Microsoft Edge, o Firefox ou o Google Chrome, der um F12, e você inspecionar o seu código, você vai ver que tem aqui a div, tem a div primeira, a div segunda. Nem está aparecendo, ele não foca, e a div terceira. A div não, desculpa, o parágrafo primeiro, parágrafo segunda e o parágrafo terceiro. O parágrafo segundo nem foi renderizado, nem foi exibido na página. Ele está aqui no seu código, mas ele não está sendo exibido. Então, essa é uma forma de você ocultar um elemento HTML. Agora, para a gente tentar colocar ele alinhado, o CSS3 ele implementou uma propriedade bastante interessante, que é a Display Flex. Eu acho que em aulas anteriores eu cheguei a mostrar o Display Flex, mas não expliquei com calma. O Display Flex, vou colocar aqui todos com Display Flex. Primeira, segunda, também vou colocar com Display Flex. E terceira, também vou estar colocando com Display Flex.
e vou salvar. Salvei, atualizei a página. Note aqui que não funcionou. Por quê? A propriedade displayFlex, ela não funciona no elemento filho. Ela funciona no elemento pai. Então, o que acontece? Nós estávamos colocando o displayFlex no primeiro, no segundo e no terceiro, ou seja, nos 3 parágrafos. Agora, eu vou fazer uma alteração. Eu vou tirar essa propriedade displayFlex dos parágrafos e vou colocá-la apenas no elemento pai. Note que aqui a div ela tem uma hierarquia acima. E os parágrafos eles estão dentro da div. Então, a gente fala que essa div, a id principal, ela é pai desses parágrafos aqui. Que esses parágrafos estão dentro dela, eles pertencem a ela. Então, vou apagar aqui esse displayFlex, os parágrafos, e vou colocar essa propriedade na div, que é o elemento pai. Então, vou pôr aqui displayFlex. Por padrão, ele dá o display. Antes de mostrar, vou mostrar aqui. Por padrão, a div ela também tem o padrão display block. Ó. Vou salvar. Vou atualizar a página, vocês vão ver que não aconteceu nada quando eu atualizei a página. Olha só, está sendo exibido em bloco ainda. Agora, eu vou colocar aqui para ser exibido aqui o display inline. Vou fazer um teste inline. Vou salvar aqui. Também não aconteceu nada, porque o display inline ele acontece no próprio elemento. O display inline block também não vai funcionar. A gente pode ver. Inline block. Vou salvar aqui. Atualizando. Na verdade, não fez o efeito que a gente queria, né? Mas ele criou um bloco aqui. Ficou estranho aqui. E agora eu vou colocar aqui a propriedade displayFlex. DisplayFlex. E vou salvar. Salvei. Coloquei então a propriedade displayFlex e salvei. Vou atualizar. Agora sim, agora ficou com a formatação da forma que tinha sido exibido lá no início. Cada parágrafo um do lado do outro. Então, poderia ter feito isso com uma div, com uma propriedade main, com uma propriedade footer, com qualquer propriedade que, por padrão, ela é display block, eu poderia ter transformado ela em display flex para ficar um do lado do outro. Então, só relembrando, nesse caso, eu criei uma div principal, dentro dela eu coloquei os parágrafos. Poderia ter colocado aqui, em vez de parágrafos, outras divs, não teria problema. E aí, a div principal, que é essa id principal, eu falei para os elementos dela, os elementos filhos dessa div, ficar dispostos flexíveis, de forma flexível, ou seja, se caber na tela, ele vai colocar do lado direito, o segundo elemento do lado direito do primeiro, o terceiro elemento do lado direito do segundo elemento. Aí, se estourou o tamanho da tela, ele joga um elemento para a linha de baixo. E assim vai. É o Display Flex, que é uma propriedade nova do CSS 3. A aula de hoje era isso que eu ia estar mostrando. Nos slides, vocês podem estar olhando aí, tem mais algumas opções de Display Flex.